O Oriente Médio. O Médio Oriente, ou Oriente Médio, é um termo que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do mar Mediterrâneo. É um território que se estende desde o leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. O Oriente Médio é uma sub-região da África e Eurásia. Parte da Turquia estão na Europa. Europa. Europa! O país é considerado por alguns como parte da última, sobretudo da Ásia e parte da África setentrional. Comparado com o restante da Ásia, é uma região geograficamente pequena, com uma área aproximada de 7.200.000 km². A população do Oriente Médio é de 270 milhões de habitantes. Países: Irã, Israel, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Síria, Líbano, Catar, Jordânia, Kuwait, Palestina, Bahrein, Omã, Iêmen e Chipre. Os aspectos físicos. A expressão Oriente Médio foi utilizada pelos europeus a partir do século XV, por se tratar de uma região entre a Europa e o Extremo Oriente. É uma região muito importante da Ásia, cujo território se estende desde o leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Apresenta aproximadamente 7.200.000 km², onde se aglomeram milhões de habitantes. De todos os países que compõem o Oriente Médio, os únicos que não são completamente asiáticos são o Egito, que tem seu território da Península do Sinai na Ásia, mas é majoritariamente africano, e a Turquia. O clima seco predomina na maior parte da região. Há poucos rios e os maiores são Tigre e Eufrates, que ficam na Mesopotâmia, região muito fértil para a agricultura e o berço da civilização mesopotâmica. Mesmo atravessando uma região de árida, de poucas chuvas, os rios Tigre e Eufrates nunca secam, porque suas nascentes se encontram na Turquia, região de muita chuva. A água é escassa e muitos países precisam importar esse recurso natural ou dessalinizar a água do mar, embora tais medidas sejam muito caras. A economia. O Oriente Médio está sobre uma dobra tectônica que se inicia na Mesopotâmia e se prolonga até o Golfo Pérsico. Nela, encontra-se uma magnífica reserva de petróleo, que apresenta 60% das reservas mundiais desse minério. Os principais países exportadores de petróleo são a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos. Essa grande quantidade de petróleo, aliada a fatores econômicos e políticos, criou as condições para a formação na década de 1960 da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. As elevadas rendas per capita do Kuwait e da Arábia Saudita revelam que esses países obtêm muito lucro com a venda de petróleo. Entretanto, a população dos países petrolíferos é em geral pobre, fato ocorre de má distribuição de renda. Embora o predomínio de climas áridos e semiáridos no Oriente Médio prejudique o desenvolvimento da agropecuária, ela é outra atividade econômica importante na região. Ela é realizada predominantemente de forma tradicional, com o uso de poucas tecnologias e mecanização, e incorpora até 40% da população economicamente ativa. A atividade econômica tradicional do Oriente Médio é o pastoreio nômade. Destacam-se as criações de carneiros, cobras e camelos. Em áreas desérticas, na planície mesopotâmica, também conhecida como crescente fértil, cultivam-se frutas, arroz, trigo e cana-de-açúcar, utilizando-se a técnica de irrigação na região mediterrânea. Destacam-se culturas comerciais como oliveiras, fumo, trigo e tâmara. O turismo é também um segmento econômico importante para alguns países do Oriente Médio, como Israel e Turquia, que juntos recebem cerca de 2,5 milhões de turistas por ano. Já o setor industrial no Oriente Médio apresenta pouca expressividade. Nos países petrolíferos, a existência de refinarias e petroquímicos.
Outras indústrias se relacionam aos setores mais tradicionais, como o têxtil e o alimentício. Israel é um caso à parte e tem um parque industrial desenvolvido e uma economia independente da exportação de petróleo. Aspectos humanos. Um traço que diferencia a região é a tônica única. E além do islamismo, a predominância da cultura de etnias árabes. Quase 70% das pessoas passam a religião islâmica. O catolicismo está presente em alguns países da região, como Turquia e Líbano, mas sempre como minorias religiosas. O judaísmo é a religião predominante em Israel. Ironicamente, é Israel o país mais desenvolvido da região, com padrões de bem-estar de primeiro mundo, como um índice de alfabetização de 97% da população. A maioria dos países da região ostenta os presentes regimes, como muita concentração de riquezas e péssimos indicadores de desenvolvimento humano e social. A maior parte da população dos países da Ásia Ocidental vive da agricultura, prejudicada pelo clima e baixa qualidade do solo, e do pastoreio nômade. É mangue. Os fatores responsáveis pela falta de desenvolvimento econômico na região estão relacionados ao petróleo. As rendas desse curso estão concentradas no poder de empresas transnacionais, que atuam na região e no controle estatal, ou seja, em geral, integrada a oligarquias representadas por príncipes, monarcas e sheiks. Além disso, as divisas do petróleo acabam sendo investidas na própria cadeia produtiva do petróleo, ou seja, prospecção, extração, comércio, refinamento, produção de derivados e etc. Não ocorrendo uma diversificação da estrutura industrial a partir dos ganhos com a venda do petróleo bruto, cabe ressaltar também que as flutuações no valor do barril do petróleo que impedem um planejamento econômico equilibrado e de longo prazo, ainda mais nesses países que dependem exclusivamente da sua extração. Esse cenário contrasta com os dos centros urbanos, onde a riqueza gerada pelo petróleo, maior ativo da região, impulsiona uma atividade econômica mais variada, com ênfase na área de serviços. Talvez o grande problema da região seja superar o fundamentalismo islâmico e a visão teocrática do Estado. É, certamente, a região mais fechada do mundo, com entraves à liberdade de empresa, ao respeito aos direitos humanos e mesmo às relações comerciais com países do Ocidente. O Sonic é o meu amigo, o Sonic é o meu herói, que sempre esteve comigo, que é muito veloz.